gente querida, tudo bom? É um prazer estar com você hoje aqui. Não esqueça de, agora que você entrou, e se você está vendo outros amigos entrando aí também, tentem se comunicar, estimular cada qual ao outro, para que todo mundo se inscreva no canal. Inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o like. Porque é a única linguagem que esse algoritmo entende. Aí a plataforma empurra a gente para mais visibilizações de outros. Então é fundamental que eu conte com a sua ajuda nesse sentido. Inscreva-se, aperte o sininho, deixe seu like, tá bom? Olha só, ontem a última coisa que eu falei foi acerca daquele cantar do galo. Depois de Jesus ter explicado tanta coisa, nesse momento final, nessa expressão do apocalipse existencial de Jesus, apocalipse como revelação, como tirar do véu, abrir a cortina, para eles verem mais intimamente, mais para dentro. E foi por isso que nós deixamos a narrativa de Mateus no capítulo 26 e viemos para João no capítulo 13, porque João fala do mesmo dia, da mesma hora, do mesmo grupo, da mesma ocorrência, com uma quantidade enorme de assertividades e de revelações e de exposições que Jesus fez daquilo que até então não tinha sido tão clara, explícita e visceralmente tratado com eles. E ele vem fazendo isso, mas como a gente já viu em diversas ocasiões anteriores no Evangelho de Mateus, há um bloqueio na mente desses discípulos, entre os quais o mais bloqueado é Pedro, para entender o significado do sofrimento, da dor, da injustiça, da iniquidade, da tortura, da morte, da cruz. E ele não consegue crer em ressurreição. Então, conquanto Jesus termine sempre tudo que ele diga a respeito do seu sofrimento, concluindo dizendo, mas ao terceiro dia ressuscitará, Pedro para quando diz, então o matarão e ele morrerá na cruz. Aí Pedro, baixa as cortinas, não ouve mais, se bloqueia todo. Isso ficou bem demonstrado no curso de diversas ocasiões em que esse assunto volta de um modo ou de outro e a gente vai vendo as alternâncias do tipo de bloqueio que vai sendo desenvolvido. Até que no final, o bloqueio já era uma tristeza profunda que se abatia sobre ele, Pedro, e sobre os demais, e a tristeza os impedia de ouvir. Quando você percebe que tem alguma coisa muito doída chegando, tem muita gente que entra num processo de evasividade permanente de qualquer que seja o anúncio da realidade ou a verdade da realidade. É o que está acontecendo com eles. E aqui, depois de Jesus ter falado tanta coisa íntima, que ele nunca tinha tratado antes, até mesmo da questão do traidor e de Judas, e eles perguntam e Jesus responde e dá um sinal. É aquele a quem eu entregar o bocado de pão molhado no vinho, e faz isso e entrega a Judas. E Judas sai. Eram coisas que, para quem estivesse com capacidade cognitivo, interpretativa e aberto para os sinais e as interpretações do significado do drama e do movimento humano,
das ações humanas, todo mundo entenderia que tinha uma coisa muito grave acontecendo. E como eu disse ontem, eles já tinham sentido antes. Jesus já tinha falado e eles ficaram querendo saber quem era que trairia. Aí Jesus diz, mas o bloqueio está lá. Aí vem Pedro com aqueles argumentos, dizendo, escuta, mesmo que esse caminho que tu dizes que nenhum de nós vai poder te seguir e acompanhar agora, seja a morte, olha para mim, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. E eu terminei falando ontem dessa loucura de discípulos, de cristãos, que acham que eles precisam defender Deus, precisam defender Jesus, que a igreja é a salvadora de Jesus nesse mundo, que sem igreja Deus está perdido, sem igreja Jesus está lascado, sem crente gritando, entrando, sendo chato, apurrinhando, invadindo, desrespeitando, sendo intolerante e metendo o peito, abruptuzadamente. Deus não tem como falar, não tem como se expressar, não tem como se revelar, não tem como se dar a conhecer. Jesus, o Jesus do cristianismo é absolutamente dependente do clero, dos líderes e do corpo coletivo chamado de igreja. Todas elas vestiram para si essa arrogância de Pedro, na ignorância dele. Eu dou a minha vida por ti. Não se preocupa, não. Eu banco, eu fico na frente, ninguém vai te tocar. E boa parte da loucura que a gente vê acontecendo no cristianismo, no mundo inteiro, decorre dessa síndrome de Pedro, de achar que você pode defender Deus. Tem alguém falando bobagem, aí você não se aguenta. Você tem que se levantar e daqui o presente ninguém fala mal do meu Deus. Aí são esses apatetados que vão fazendo as coisas ficarem mais insuportáveis, mais horrorosas, porque são ignorantes, são burros, são totalmente nonsense, não tem nenhuma autopercepção, não se enxergam, não se ouvem e acham que a gente pode ser expressão da fidelidade ao reino de Deus através da falastrice, da gritaria e dessa pseudosadia que se manifesta assim entre crentes, dando testemunho, como a gente vê, é tudo igual. Mas na hora que o bicho pega, Jesus diz, olha, vai chegar uma hora em que o bicho vai pegar, e é logo, logo, que eu oro para que você pelo menos entenda o galo. Porque as minhas palavras você não entende. Eu estou dizendo que agora não. Nenhum de vocês pode ir e nem ficar no meu lugar. Eu vim a este mundo para isto e para cumprir essa finalidade. E sozinho e mais ninguém. Vai chegar uma hora em que aí sim vocês me seguirão na hora certa e passarão para onde eu vou. E eu acolho vocês. Acolherei. Todavia, nesse instante, nenhum de vocês é o momento da minha solidão absoluta com o Pai. É um momento de desamparo. E o sentimento é de desamparo até de Deus.
Deus meu, por que me desamparaste? É desamparo geral, existencial, que vai me acometer, e você está achando que eu não sei o que vai me acontecer? E que eu tenho alguma expectativa que apareça o Pedro de capa, com um P no peito, Super Pedro, para me salvar da cruz? Se enxerga, garoto. Em verdade eu te digo que tu darás minha vida por mim jamais. Na realidade, eu te digo que jamais cantará o galo daqui para frente, que tu ouças 3 vezes o canto do galo e que não esteja acontecendo exatamente no momento da tua negação, da tua mais profunda contradição, onde tu não só vais me negar, mas tu vais negar todo tipo de relação que tu possas ter tido, ou tenhas, ou queiras ter ainda comigo. Tu vais negar a essência da tua alma, até a tua própria identidade, até o teu próprio eu. Tu vais entrar em dissolvência. Tu não aguentas nada. E foi aí que paramos ontem, comigo dizendo que quando, depois de falar tudo, Jesus apresenta o galo, é porque a gente está numa situação que talvez só mesmo o canto do galo seja alguma coisa que a nossa idiotice capte como sinal de que a gente não aguenta muita coisa. E que nenhum de nós pode abrir mão de ser cuidado, protegido e de ter na intervenção de Deus o alívio e o socorro para as nossas muitas tribulações e tentações e angústias e pavores que podem nos acometer na vida e que frequentemente nos acometem a todos. Pelo menos, Pedro, lembra do galo quando acontecer. Aí Jesus prossegue no capítulo 14, no mesmo dia, na mesma hora, ato contínuo, mesma conversa, mesmo grupo. Só houve um silêncio rápido de reflexão. E Jesus interrompe essa angústia que já estava fibrilante, crescendo-lhes no coração, e diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E para onde eu vou, que vocês não podem ir agora, é para onde depois, no seu tempo, na sua hora, vocês irão. E cada um de vocês tem seu canto, tem seu lugar, tem seu aconchego, tem a sua correspondência de glória, tem o seu acolhimento de ternura eterna, tem o seu abraço, tem a sua paz absoluta garantida e tem alegria indizível que nunca ser humano nenhum discerniu e nenhum de vocês pode hoje ainda sequer entender essa alegria. Mas é isso que espera vocês. Então não fiquem angustiados. Lembrem das minhas palavras. Ouçam o que eu estou dizendo. Vocês não precisam saber tudo. Vocês não precisam saber tudo. Vocês têm que saber aquilo que eu estou anunciando, que é essencialmente básico para a compreensão pacificadora do coração de vocês. Portanto, não se aflijam, não se perturbem, não se angustiem, não se atribulem nos vossos corações. Credes em Deus? Então olha para mim. Olha para mim, crê também em mim. Na casa do meu pai
há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Se a vida terminasse aqui, se não houvesse continuidade, eu não estaria enganando ninguém. Eu não vim a esse mundo para vender ilusões. Eu estou falando de vida eterna porque não há nada mais concreto do que a vida eterna. Até essa existência contemporânea é como a sombra de Platão, etérea e opaca, perto da realidade que aguarda vocês. E eu não brincaria disso, não brincaria de vida eterna, não brincaria de moradas celestiais, de lugares preparados para cada um. Mas o que eu digo é isso, quando eu for, e eu tenho que ir passar por dentro do portal da morte para matar a morte de dentro para fora, para que ela se transforme em apenas um portal dimensional. Eu vou fazer isso e ao fazer isso eu preparo esse lugar. Então eu voltarei. Voltarei quando eu voltar e todo olho me vir, e voltarei quando eu voltar na particularidade de cada encontro, na passagem de cada pessoa desta dimensão para outra. As duas voltas são uma só, porque o que caracteriza essa volta para quem recebe a Jesus como volta é estar com Ele. Não tem nada a ver com o que vai acontecer no mundo desse momento em diante, seja quando Ele voltar para mim, mesmo que Ele não tenha voltado para o mundo inteiro morre para mim nesse momento e tudo que existe é o que definitivamente é meu. E aí, nesse caso, se Ele voltar para mim antes de voltar para todos, eu volto com Ele em glória, com todas as entidades cósmicas e dimensionais e universais e multiversicas, de todas as energias e de todas as naturezas. Toda a criação se manifestará nessa manifestação, nesse espetáculo de glória eterna que todas as consciências humanas verão. Então eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Para que onde eu estou estejais vós também. Essa é provavelmente a maior de todas as promessas. Não é o céu como dimensão, não é ficar livre do inferno como sofrimento existencial de momentos eternos reveladores da nossa perversão deliberada, ainda tendo a chance de nos auto-enxergarmos. E como eu tenho dito, o inferno só continua para quem faz questão de que ele continue. Do contrário, é uma coisa muito difícil continuar no inferno. Todavia, nenhum de nós que tenha saúde espiritual adquirirá essa saúde por causa da motivação de um lugar celestial. Isso ainda é secundário, o lugar celestial. O que é essencial, o que é primário, é isso que ele diz: eu vos receberei para mim mesmo. É tudo que eu quero. Eu não tenho nenhuma imaginação excitada sobre o que vem depois. A única coisa que eu sei que eu quero, e nem acerca disso eu crio imaginações, porque a minha mais criativa concepção ainda é puro pauperismo mental e ideológico e imaginativo, ainda é sombra da caverna de Platão. Como Paulo diz, o que olhos nunca viram, ouvidos nunca viram,
e o que nunca subiu ao coração de ser humano algum é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam em Cristo Jesus. Então, para mim, basta ouvir isso. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Isso é o céu. Isso é a glória. Esse é o objetivo. Como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que onde eu estou estejais vós também. Isso é tudo que eu tenho que saber. Crer. E em razão disso viver. E ele diz, e quando eu for, eu voltarei para vocês e vocês estarão comigo. E vós não sabeis o caminho para onde eu vou. Até o caminho para onde ir, nenhum de nós consegue imaginar por conta própria. Isso aqui é um golpe na formulação religiosa absoluto. De toda a ideação religiosa, de toda a construção religiosa, de toda a escatologia religiosa, de toda a tentativa de criar uma ilha da fantasia celestial. Vós não sabeis nem o caminho para chegar lá. Aí chega um e diz, olha, o caminho para chegar lá é fazer você morrer em vida e matar toda a sua pessoalidade, porque você sofre muito em razão do seu desejo, da sua cobiça, das suas ambições e das suas vaidades. É verdade. Aí o remédio tem que criar uma anulação absoluta de todo e qualquer desejo, prazer, vontade, que signifique exercício da sua pessoa. Quanto mais a sua pessoa receba algum tipo de musculatura que decorra do prazer e da satisfação, mais difícil será para você esse caminho de mortificação. Aí vem outros e dizem, não, ninguém consegue o atingimento desse caminho numa vida só. A gente tem que ter múltiplas existências, uma sequência histórico linear enorme, de vai, morre e volta, vai, morre e volta, vai, morre e volta. Embora praticamente ninguém se lembre do que tinha feito aqui antes, nem do que tinha feito depois que saiu daqui, só lembra de novo de estar aqui. De vez em quando tem alguém que tem um déjà vu, ou déjà vu, o nome correto é déjà vu, e aí diz, não, é uma memória de uma vida passada. Tudo muito etéreo. Tem alguns poucos exemplos que por várias ciências eu consigo explicar todos eles. Mas é um caminho proposto que está aí. A maioria da humanidade acha que esse é o caminho. Esse ciclo quase interminável de volta, 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 volta para aprender, para errar menos, até se aperfeiçoar e se transformando por conta própria em luz, pelas recorrências dos sofrimentos e das aprendizagens que podem durar a sequência inteira da história do significado da presença humana no planeta. Vós não sabeis o caminho para onde eu vou. De fato, não. Tem outros que chegam e acham que é também uma questão de volta e de transmigração. Aí eu posso partir daqui humano e voltar gafanhoto, ou voltar réptil, ou voltar anfíbio, ou voltar uma fera do campo, ou voltar um peixe dos mares, ou enfim. Tem uma alternativa de trilhões de criaturas vivas para eu transmigrar para elas, para algum processo de caminho de aperfeiçoamento, para continuidade. E aí a gente sairia
proliferando. Isso tudo, o cristianismo. O cristianismo também tem um caminho, que é a igreja. A salvação do cristianismo é o cristianismo, é a igreja cristã. Fora da igreja cristã não há salvação. Ensina na prática, nas tradições dos vários grupos cristãos, nas teologias desenvolvidas posteriormente, nas conclusões dos concílios, ou simplesmente na bravata arrogante de qualquer expressão de cristianismo da face da terra que diga: você só passa de joio a trigo, você só se transforma de criatura velha em nova criatura, você só faz a viagem para a experiência do caminho da morada de Deus se você se tornar cristão, aceitar a catequese, for batizado, der o dízimo e não faltar às reuniões. Ser frequente em tudo que você puder e aceitar a demanda voluntariamente para todo tipo de atividade proposta em nome de Deus. Aí você, de fato, provou que está salvo. Na prática, tanto faz, pode ser o catolicismo ou todas as outras veias e veios de cristianismo, até a igreja reformada e ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo e a essa folk religion que vem sendo criada gradativamente de loucura ainda psíquica e antropologicamente indefinível, porque é um fenômeno em formação, essa religião folclórica que está nascendo para todo lado à nossa volta. Em todas elas, você só está no caminho se estiver frequentando o grupo, o clube. Se você tiver recebido os sacramentos, se você estiver sob a tutela de um padre, de um sacerdote, de um pastor, de alguma figura de autoridade no cristianismo. Tem outros grupos de origem culturalmente mais original, como são os grupos afro, onde de fato a salvação não decorre por frequência a lugar nenhum. Eu, pelo menos, nos meus 70 anos, indo para 71 anos de vida, nunca ouvi nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, nenhum médium, que aí já não tem nada a ver com religião de origem africana, mas o kardecismo francês. Ninguém me dizer que quem não está frequentando alguma reunião está perdido indo para o inferno. E sem a chance de melhorar em crescimento diante de Deus. Ninguém chega nesse ponto, só o cristianismo. E além do cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que é mais restrito ainda. Que é um caminho só genético, étnico. Ou então para quem cortar um pedaço do pinto, se circuncidar e aceitar os ditames que incluem mandamentos, dietas, observância de dia de festas e frequência à igreja, que nesse caso é apelidada de sinagoga, mas é a mesma coisa. Ou seja, vós não sabeis o caminho. Porque todas essas alternativas de caminho são, de fato, atalhos que não desembocam no caminho.
que deixam a gente andando em círculos, que deixam a gente, por mais bem intencionados que estejamos, como um cachorro correndo atrás do rabo a vida inteira, não alcança uma solução pacificadora, definidora, aquietadora, que traga segurança plena e que dê a garantia de que aonde ele está, eu estarei também, já. Quando ele vier me buscar, e enquanto ele não vem, ele já está em mim. Então ele mora em mim. Um dia ele voltará para todos, e para mim também, se eu aqui estiver, ou se ele vier antes desse dia em que virá para todos, eu irei para ele. E estarei com ele e ele comigo. E é isso que importa para mim, para você e para todo mundo. E é essa afirmação que permite com que a gente não fique com o coração turbado. E a gente aprenda o caminho. O caminho é a confiança de que ele sabe me encontrar. O caminho é a certeza de que ninguém se perde dele. O caminho é a garantia que ele deu, ninguém as arrancará da minha mão. Aqueles que o Pai me deu são meus e ninguém os arrebatará da minha mão. Não sou eu que garanto nada, é ele que garante tudo, que banca tudo. Mas tendo ouvido isso, Tomé, um dos discípulos, que era uma pessoa de natureza um pouco mais questionadora, um pouco mais crítica, disse: Senhor, honestamente falando, nós não sabemos para onde vais. Não sabemos. Eu, pelo menos, não entendi ainda. O que é isso? Eu não estou compreendendo. Como é que eu posso saber o caminho se eu não sei qual é o objetivo? Se eu não sei qual é o alvo? Se eu não sei qual é o destino? Se eu não sei qual é a morada? Aqui nesse mundo, pelo menos, se eu sair de casa e ficar ali como uma pessoa que está sofrendo de Alzheimer numa condição já instalada, olhando para os céus, tentando imaginar por onde vai o meu caminho, eu não sei para onde eu vou, nem o que eu estou fazendo parado na esquina olhando para o céu. A menos que alguém me socorra e, me conhecendo, me leve para casa. É mais ou menos assim que está todo mundo, mesmo aqueles que têm ambições pelo céu, mas não sabem o caminho. A maioria está assim, vive assim. E Tomé honesto para dizer: olha, eu não sei. Se for deixar para depender de mim, se for o mateiro cortando o caminho, abrindo a trilha, não sei. Eu estou num mato sem cachorro. Eu não sei qual é o caminho. Não sei o destino, como é que eu vou sequer cogitar o caminho. O que é algo absolutamente lógico em termos espaço-temporais. Mas Jesus não estava falando de chegar a algum lugar, de mudar para alguma outra lugarização paradisíaca que Jesus estivesse ainda preparando na presente ordem de coisas e dimensão para eles. Não. Já tinha dado para sentir que ele estava falando de outra perspectiva, de outro nível, de outra dimensão, de outra camada de vida, de energia, de existência. Mas é difícil admitir isso. Quando você passou a vida inteira condicionado ao materialismo de uma existência que vai apenas do berço à sepultura, meu Deus, como saber o caminho? Ninguém passou para além da sepultura para divisar nada. Como saber o caminho? Respondeu Jesus a Tomé.
a essa pergunta tão sincera que Tomé fez. Embora Jesus já tivesse dado todas as dicas de que ele viera do Pai e voltava para o Pai, ele viera para esse dia, para essa hora, e já tinha dito a eles: olha, para onde eu vou, vós não podeis ir, não se preocupem com isso. Não são vocês que têm que saber o caminho para virem até mim, sou eu que sei o caminho para vir até vocês. O caminho é minha cruz, é meu perdão, é minha graça, é o meu acolhimento. Eu sou a mesma pessoa e serei. É o mesmo amor que vocês têm tido desde o primeiro dia na Galileia e terão cada vez mais profundidade desse vínculo, dessa umbilicalidade, desse casamento, dessa conjugalidade, dessa simbiose eterna comigo. Eu é que garanto tudo isso, descansem. Mas Tomé diz: olha, eu preciso de coisas mais palpáveis. Até aqui eu não consegui entender, honestamente falando. E Jesus respondeu a ele: Tomé, olha para mim, bem nos meus olhos. Você está olhando aqui bem nos meus olhos? Você está olhando aqui bem nos meus olhos? Está olhando? Olha para mim, eu sou o caminho. O caminho não é uma filosofia, não é uma catequese, não é uma doutrinação, não é o decorar de um credo, não é o recitá-lo na ordem proposta pelos elaboradores daquele caminho humano que não passa de uma trilha artificial religiosa. Não é um caminho, é uma picada que leva ao fim da picada. Não, olha bem para mim. Você está andando comigo desde o primeiro dia. E você vem me seguindo, me seguindo, me seguindo, me seguindo. Eu trouxe vocês até aqui. O que eu fui para vocês do primeiro dia até aqui, senão caminho? E o que vocês fizeram? Vocês não sabiam para onde estavam indo e me seguiram. É só continuar me seguindo. Seguindo os meus mandamentos. E os meus mandamentos são um só, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O resto é decorrência do amor. E os meus mandamentos não são penosos. É continuarem a andar pela fé, em esperança, na prática do amor, olhando para aqueles que ninguém olha, acolhendo os que ninguém quer acolher, sendo bondade e misericórdia de Deus para aqueles que todos desprezam, não julgando ninguém, sabendo que o meu Pai julgará a cada um. Vocês não estão aqui para julgar absolutamente ninguém. E para continuarem na simplicidade de coração, me servindo e me adorando em espírito e em verdade, e servindo o próximo com mãos estendidas, sem medo de amar e de se darem ao amor, que salva, que levanta e que acolhe. Foi isso que você viu. O caminho é isso que você viu. Eu sou esse caminho. E não é nada novo para você. Faz 3 anos e meio que você vem andando. É só lembrar de onde você está vindo, de como você era e como você é agora e aonde você chegou. E veja que houve uma evolução e um desenvolvimento e uma mutação diária na vida de cada um de vocês. Quando é que há 4 anos atrás vocês imaginariam que a essa altura da vida vocês estariam aqui, teriam visto tudo que viram e aprendido tudo que aprenderam? Por que vocês viram, ouviram e aprenderam? É porque vocês estão seguindo no caminho. E andar no caminho é me seguir. Eu sou o caminho. E não é um caminho de especulações, eu sou a verdade. A chave hermenêutica interpretativa de todo conhecimento, de toda ciência,
de toda a sabedoria, de todo o entendimento, de toda a graça de compreensão. Vem de mim, me sigam, me observem, enxerguem a vida com os meus olhos, interpretem o mundo, a natureza, o cosmos, a sociedade humana, as coisas boas e as coisas ruins com os meus olhos. E vocês vão andar sempre alinhados com a verdade. O caminho que eu sou desemboca na verdade que eu encarno. De modo que no caminho há a verdade, e na verdade há a proposta do caminho. E eu sou a vida. Não é uma outra terceira coisa, é tudo em continuidade. Só vai existir vida genuína, segundo Deus, se vocês andarem nesse caminho da obediência ao Evangelho. E esse caminho da obediência ao Evangelho dá a vocês um crescente discernimento do significado da verdade, segundo Jesus. E é o andar nessa verdade que promove a vida de Deus em vocês e traz a qualidade da vida eterna para dentro do peito de vocês. É isto que eu estou oferecendo e chamando vocês a seguirem o que vocês estão fazendo, a continuarem. Vai crescer em vocês e vocês vão saber por quê. Isso vai aumentar dentro de vocês depois que eu for. Entendendo uma coisa, que ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, outra vez, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com congregação, não tem nada a ver com o que a religião resolveu chamar de sacramentos, que é um culto ao sagrado. Então, sem o sagrado não há salvação, sem batismo não há salvação, porque sem sacramento não há salvação. Sem o batismo e mais a catequese, eu não tenho acesso à ceia, ou à missa, ou à hóstia, ou ao pão, ou ao vinho, ou o que quer que se deliberou fazer. Tudo isso é o sagrado, é o culto ao sagrado. É a salvação pelo sagrado dentro do clube santo. Que não é santo, é sagrado também. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não arranjem atalhos. Não desenvolvam teologias do encontro comigo. Porque vocês só vão confundir a sua alma e a alma do mundo inteiro. É tudo muito simples. É só me amarem que vocês já estão no caminho, na verdade e na vida. É só me amarem que vocês já estão em mim e eu já estou em vocês. Não tem nada além disso. Tudo que se acrescente a isto é mentira, é ilusão, é miragem, é artificialidade, é plástico, é condição humana. Se vós me tivesseis conhecido até agora, vocês têm uma miragem minha. Dentre vocês, quem melhor me conhece, Jesus diz, ainda não me conhece mesmo. Até agora não. Vocês ainda estão tomados por toda essa confusão, é porque não me conheceram ainda de verdade. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Se vós me tivesseis conhecido, se tivesseis entendido o Evangelho, o meu ensino, e desenvolvido a fé e a consciência, tudo que eu já ensinei, falei e demonstrei já deveria ser o suficiente para que todos vocês estivessem seguros, constantes, desamedrontados, absolutamente acima do pânico e da fobia da morte, ou de qualquer confusão. O que eu dei já era o bastante para vocês terem me percebido, me conhecido.
minha fidelidade, meus atos, minha vontade. Foi um intensivaço, um laboratório de 3 anos e meio, dioturno, 24 horas por dia, vendo todas as coisas possíveis e impossíveis acontecerem. Mas nem assim vocês me perceberam. Até agora, o bloqueio está aí. Porque se vocês tivessem me conhecido, vocês já saberiam também quem é o meu Pai. E até agora, vocês não sabem. Desde agora, se vocês quiserem olhar para mim e aprenderem de mim, ainda hoje à noite, na continuidade dessa nossa conversa, vocês vão conhecer e vão entender. Desde agora, vocês estão tendo a chance das chances de o conhecer e de o verem em mim, na minha face, nos meus atos, como já deviam ter visto e enxergado há muito tempo. Sim, se vós tivesseis me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. É só olhar para mim. Replicou-lhe então Filipe, aquele mesmo que trouxe os gregos para falarem com Jesus aqui no capítulo 12. E Filipe disse a Jesus: Senhor, então faz o seguinte, para simplificar essa história, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, tira um véu, faz um apocalipse do Pai. Revela-nos o Pai. Como se isso fosse possível. É uma pergunta fofa. É uma fofura idiótica. Fofa, linda. Felipe, meu amor, você é fofinho. Mas não percebeu ainda que o Pai nunca ninguém viu e nem verá, que o único que viu e o manifesta é o Filho, que vem do unigênito do Pai e é o primogênito entre os muitos irmãos, é o primogênito de toda a criação e a expressão exata possível de Deus da sua revelação sensorial aos homens. É a palavra encarnada de Deus, é a palavra revelada de Deus, é o amor manifesto de Deus. Tudo isso. Se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido ao meu Pai. Mas, mesmo eu tendo dito isso, você está dizendo, mostra-nos o Pai e isto nos basta? E eu já bastei dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Aí Jesus diz, Filipinho, meu querido Filipinho, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. É verdade mesmo isso? Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede, pelo menos, ao menos, por causa de verificarem que eu faço as obras que só Deus faz. Se não for por palavra, por entendimento, nem por compreensão, que seja pela gestualização do amor encarnado de Deus através da minha vida, pela mímica do meu amor concreto na história humana, já dava para, mesmo sendo surdo, cego e mudo, vocês perceberem. Crede nisto. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras do Pai que vocês me veem fazer. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Tudo que vocês já me viram fazer. Eu
Eu não reservo isso como exclusividade demonstrativa da minha natureza, do meu caráter e do meu ser. Tudo que vocês me viram fazer, eu lego como graça de Deus a vocês, para que vocês também operem, conheçam, experimentem e pratiquem. Sim, aquele que crer em mim, mas tem que crer. E não é uma crença supersticiosa, nem é uma crença mágica. Crer no crucifixo, sai, diabo. Crer na cruz pendurada no pescoço. Crer na Bíblia como livro sagrado do fetiche dos crentes, que é a Bíblia. E aberta no Salmo 91, expulsa então tudo que é espírito mal na casa. Tudo isso é superstição fetichista. Não é, ele diz, se credes em mim. Nenhum deles, não tinha uma Bíblia naquele cenáculo ali onde eles estavam juntos. Tinha a palavra de Deus encarnada, o verbo encarnado falando com eles. E exemplificando a palavra de Deus nos atos que fazia. Se credes em mim, fareis também as obras que eu faço. E outras maiores ainda fareis, e aquele que crê em mim as fará. Porque eu vou para junto do Pai. Vocês vão fazer essas obras se vocês me tiverem como sócio das ações de vocês. Se vocês forem daqueles 2 ou 3 reunidos em meu nome, em amor, em perdão, em graça, em misericórdia, em bondade, em longanimidade, eu ali estou com vocês e eu opero tudo que eu operei e opero mais do que eu operei através de vocês, porque eu não tenho ciúme da graça de Deus, do meu espírito, habitando e superlativizando até coisas que eu não fiz, mas vocês em meu nome farão. E tudo quanto, quando esse dia chegar, quando esse entendimento, quando essa compreensão, quando esse alinhamento pacificado, essa harmonia alinhada entre fé, consciência de Deus, expressão de amor, que promove caráter, que produz atitudes, que desemboca em comportamentos e que no processo lega um novo olhar, um novo modo de ver, de agir, de interpretar, de falar. Muda até a melodia da tua voz. Até a vibração, a frequência dos teus sons e a vibração que emana do teu ser, da energia espiritual e mental e psíquica e magnética, das frequências totais da tua vida, serão carregadas daquilo que, em passando, já vai pacificando e acalmando e aliviando e clarificando, sem que ninguém precise frequentemente nem dizer palavra. Vocês serão presenças de paz e de graça. E mais, nesse tempo e nessa hora, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Eu mesmo. Vou continuar fazendo. Como quando vocês me pediram alguma coisa. Ou quando vocês clamaram por socorro. Ou quando vocês não me entenderam e pensaram que eu era um fantasma. Ou quando vocês, na loucura, quiseram me impedir até de ir para a cruz. O que aconteceu? Eu intervim em todas essas coisas. Vou continuar sendo o Deus que intervém na vida de vocês.
E aí vocês vão ver que eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, alinhados, e o meu nome não é um código, J-E-S-U-S, isso aí não significa nada, é a mesma coisa que José, que Caio, que João, que Joás. O nome em si não é nada. Não é o nome, é a fé, é a consciência, é a energia do vínculo, é a autoridade validada pela presença de Cristo me habitando. É o conhecimento alinhado em harmonia com Ele, praticado em fé. Esse é o nome de Jesus em ação. É a prática do mandamento na minha vida em fé, operando pelo amor. Esse é o nome de Jesus ao qual ele está fazendo referência. Não é um código de palavras nem de letras. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora, tem um resultado simples dessa demonstração. É que se vocês de fato me amam, isso tudo só vai fazer sentido. Só vai realizar esses objetivos. E só vai promover esses resultados divinos, celestiais, da invasão do reino de Deus na história humana, se vocês me amarem. E a única demonstração do amor que vocês têm por mim é se vocês guardarem o meu mandamento. E o meu mandamento não é guardem o sábado, fiquem o dia inteiro com a mão assim para o alto, ou façam um jejum de uma semana, ou uma novena de 3 meses, ou a campanha dos 384 mil, seja lá o que seja. Tudo isso é o sagrado, com os seus fetiches, para serem apropriados e vendidos na ignorância. Não. Se vocês me amarem, só há uma maneira de manifestar esse amor. É guardando os meus mandamentos. E os meus mandamentos, o meu mandamento, é um só. Que vos ameis uns aos outros. Então, a única maneira de vocês realmente mostrarem amor por mim na história humana é mostrando amor pelo próximo, qualquer próximo. Independente dele ser cristão, dele ser ateu, dele ser agnóstico, dele ser muçulmano, dele ser espírita, kardecista ou espiritualista, ou de qualquer outro culto, de qualquer outra cultura, ou de qualquer outra origem. Ou se simplesmente eles não forem coisa nenhuma dessa linha e desse jaez, forem só humanos caminhantes na face da terra, ou apenas gente em estado de carência, de necessidade, e de abandono, e de orfandade na terra, sem acolhimento de nenhuma natureza. Se vocês amarem o próximo, que é qualquer outro que não seja vocês, é o próximo. Se vocês amarem qualquer outro que não seja vocês, estão me amando. Estão obedecendo os meus mandamentos. Então pedireis o que quiserdes, quando mantiverdes esse amor harmônico em relação ao meu Pai, porque você só se harmoniza com meu Pai quando você ama o seu próximo e tem vontade de dar a sua vida todo dia como uma expressão de sacrifício vivo, não morto, santo, não impuro e mentiroso, e agradável a Deus, porque seja sincero. Essa é a lógica do Evangelho, é o culto racional. O que produz em nós uma inconformidade com a iniquidade, com a maldade e a indiferença desse mundo. E quando isso se instala na gente, o que vem a seguir é a transformação das nossas mentes. E a gente começa a ganhar a mente de Cristo num processo de crescência evolutiva incontrolável.
E aí vem o que eu vou deixar para amanhã. E aí eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, aplicada como se eu estivesse conversando com os meus netos, os meus filhos quando eram jovenzinhos, com o mesmo tom, com a mesma vontade, com a mesma graça de expressão, até de voz, e de intensidade, ou de meiguice. Eu estou tentando compartilhar essa palavra com todos que venham a ouvi-la, pedindo que o Espírito Santo, que está em mim, está em nós e está entre nós, faça a mediação entre essa palavra e o coração de cada pessoa, para que ela caia em chão apropriado, dê fruto e jamais volte vazia. É o que eu estou te implorando com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, gente linda de Deus. E daqui, Clarinha, obrigado. Eu quero fazer hoje alguns agradecimentos. Vocês estão vendo passar um Pix aqui de um CPF, Caio e Adriana. Isso aí foram amigos que pediram. E, por favor, bota um Pix, porque eu, por exemplo, além de ajudar o seu ministério, gostaria de poder ajudar você como pessoa, na sua vidinha pessoal, particular. Aí, depois de muito tempo, a gente botou o Pix, tá aí. E eu quero agradecer os que colaboraram nos últimos dias, 2 dias, ou 3, provavelmente. E eu vou começar pela Shirlene, que a elogio aqui, a Shirlene Oliveira Diniz, que quase dia sim, dia não, ou quase todo dia, eu acho que toda vez que ela vai usar o pixzinho dela, ela diz, deixa eu mandar alguma coisa lá pro Caio. Aí ela faz isso. O Heldenberg Machado de Sá é outro querido que está aqui em fidelidade para com a gente sempre. A Shirlenezinha volta aqui de novo. Obrigado, Shirlene. Em dias diferentes, eu vejo o dia também. Como o Francisco Alcides Dias Filho, e foi de uma generosidade grandiosa, meu filho. Muito obrigado de todo o coração. O Rodrigo Fernando Bart, muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe, você é outro queridão. Obrigado de coração e que Deus nos abençoe. E aí a gente tem aqui o Leandro Bandeira, a Mandula Bandeira. Obrigado, Leandro, querido. O Renato Assis Lopes, brigadíssimo, Renato. O Denberg Nogueira outra vez. O Denberg entra com regularidade e ele é sempre gracioso e generoso. O Edmilson José de Azevedo, muito obrigado, meu irmão, que carinho. O Luiz Carlos Christian Halm, muito obrigado, Luiz Carlos. Muito carinho e muita generosidade. Foi aquilo com que você participou aqui com a gente. Obrigadíssimo. O Davidson é outro fidelíssimo, obrigado. Davidson Estevão Nunes. Aí vem o Leonardo Ribeiro G. Oliveira. Brigadíssimo, Leonardo. Édio da Silva Santos, obrigado. Paulo Jarbas Silva de Souza, muito obrigado. José Otacílio Reinaldo da Silva Neto, muito grato. De novo, Leandro, toda vez que você chega, o sol acende. Deus te abençoe, muito obrigado. Aí vem o Renato de novo, Renato Assis Lopes, muito carinhoso. E o Udenberg é outro que não tem medo de ser carinhoso e generoso.
O Edmilson José de Azevedo, muito presente, carinhoso, regular, frequente. Deus te abençoe. Luiz Carlos Christian Home, outra vez apareceu aí. Que querido. A Shirlene de novo. Enfim, Rodrigo, obrigado. Carlos Giovanni Oliveira da Silva, obrigadíssimo. Felipe da Silva Santos, muito grato. Você foi muito carinhoso, viu? E o Tiago Guterres Rodrigues Santos, muito obrigado. Clênio Gonçalves Júnior, tão generoso. Walter Nascimento Rezende, você foi surpreendentemente generoso, meu filho. O Edson Araújo Souza, muito obrigado. O Diogo Albuquerque, que é um filho querido, sempre generosíssimo. Deus te abençoe, Diogo, amado, você e toda a sua casa. O Jackson Valentim Bastos foi tão generoso conosco, muito obrigado. Antônio Carlos dos Santos Medina, muito obrigado. A Thelma Branca da Costa, obrigadíssimo. E a Vanessa Aparecida Rosa, muito obrigado. A todos vocês, eu agradeço de todo o meu coração. A vocês todos, minha gente linda, todos vocês que não têm deixado a gente sem receber a graça dessa contribuição de vocês. E aqui embaixo também está passando um outro Pix, que é um PNPJ. Esse aí é para o meu ministério. É para trocar equipamentos, pagar coisas, mudar o que vai quebrando. Todas as coisas com o uso se corrompem, se destroem, se degradam. Toda hora tem que trocar. Pagar os salários dos que trabalham comigo, sozinho eu não consigo fazer nada. E tem gente trabalhando com a gente em várias frentes diferentes. Sem falar da minha gratidão pelos voluntários que estão ralando, ajudando a gente agora, aqui mesmo, nesse momento, lá na Flórida e na Califórnia. Muito obrigado, meus amigos amados. Eles estão fazendo um trabalho lindo, botando tudo no inglês. Mas aqui no Brasil, a gente paga contas, a gente tem fornecedores, então tá aí o Pix para quem quiser ajudar, tá bom? Para quem diz eu queria outra alternativa, tem também. Você escrever aí caiofab.com.br, enter, você entra no meu blog, aí tem aí em cima contribuição no link, clique, e você passa para dentro do ambiente o mais rápido possível. Aí cai aí nesse ambiente onde tem duas contas bancárias, do Santander e do Banco do Brasil. São agências e os respectivos CNPJs são diferentes, porque são contas distintas. Então tá aí mais opções de contribuição abaixo. Aí você chega aí, os mesmos bancos outra vez para depósito e transferência bancária embaixo. Cartões de crédito, que todo mundo sabe como usar. Tem o PagSeguro e para quem está no exterior tem o PayPal, para você contribuir se quiser. Aqui não tem nada que não seja feito com alegria e com espontaneidade. Essa é a sua maneira de contribuir, tá bom? Olhe bem para isso e faça o que o seu coração mandar. Agora, o meu grandíssimo prazer é ver você acessando os meus cursos aqui no caiofab.com.br/cursos e enter. Aí você cai aí nessas bandeiras. Atrás de cada bandeira tem um vídeo meu explicando o que nós vamos entregar a você em cada um desses cursos. Eu repito isso todo dia, não precisa de grandes demonstrações, está aí. E eu falo e explico, por exemplo, no Ativar, o que eu vou entregar a você, o que você vai receber. Ó, esse curso eu estou oferecendo. Aí eu explico qual o benefício desse e de todos os cursos. Então aí para você no caiofab.com.br/cursos. E o curso que eu estou oferecendo atualmente, que é o Poder dos Salmos, é o mais recente. E ele está aí
já com 1 ano e meio de curso adiantado, para você fazê-lo. E todo dia você terá um salmo comentado, não é o salmo inteiro, são 2, 3 versos de um salmo, numa sequência lúcida, interpretada tendo Jesus como chave interpretativa. E o salmo vai virando evangelho, entendido a partir do seu contexto histórico e aplicado ao meu, ao seu, ao nosso contexto histórico. E aí o resultado é a produção de uma fé corajosa, valente e inabalável, para você encarar e partir para dentro vitoriosamente. O Poder dos Salmos, peça lá no meu Insta, tá até fixado um anúncio disso, onde você entra e só escreve quero, e o pessoal faz contato. Mas aqui no caifá.com.br/cursos, entre aí e diga eu quero o Poder dos Salmos, ou então diga o nome do curso que você quer. Só clicar e o pessoal está lá para te atender nesse exato momento, com a graça de Deus. Eu volto com você amanhã e estaremos juntos na quinta-feira, com a graça de Deus, em nome de Jesus, nesse ano que praticamente já acabou, né? É uma contagem regressiva. Que coisa impressionante. A gente vai ficando idoso e os anos vão ficando cada vez mais curtos. É a impressão cognitiva, é a impressão existencial e psicológica. A idade que vai crescendo, vai produzindo nesse que vai crescendo em etariedade. Vai tudo correndo, 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 uma velocidade assombrosa. E chegou ao fim praticamente. Espero que você se engaje com a gente para valer. Você se torne meu parceiro, meu sócio, meu cooperador, contribuinte no amor e companheiro no meu ministério. É o que eu convido você a se tornar, com fidelidade e com compromisso alegre, feliz e espontâneo. Que Deus te abençoe. Um grande beijo para você, para todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.